Hora de falar sobre novo reforço do São Paulo. O tricolor conseguiu fechar a contratação do zagueiro Juan, 25 anos de idade, brasileiro, pertencia ao Grêmio, foi vendido em 2021 para o Sassuolo, acabou rebaixado com o time para a segunda divisão. Diante da necessidade de economizar com os salários, o Sassuolo vem se desfazendo dos seus principais jogadores. Foi assim, por exemplo, com o Matheus Henrique, que é volante do Cruzeiro, e será assim também com o Juan, que já desembarcou em São Paulo na noite dessa segunda-feira para passar por exames médicos e ser anunciado empréstimo de uma temporada. Jogador que na primeira passagem, no primeiro ano, ou no melhor, nos primeiros 6 meses de Itália, disputou 12 partidas, na temporada seguinte 22 jogos e na temporada passada 29 partidas, sendo 18 como titular e 11 como reserva. Não chega para ser titular absoluto, pelo contrário, ele vai disputar a posição e herda uma vaga que já foi do Diego Costa vendido para o Krasnodar. Só para completar sobre o São Paulo, o tricolor vai receber cerca de R$900 mil como clube formador do Emerson Royal, novo reforço do Milan. São Paulo que já havia ficado com R$15 milhões da transferência do Gabriel Sara do Norwich para o Galatasaray e que deve embolsar mais R$4,5 milhões com um mecanismo de solidariedade por conta da transferência de David Neres do Benfica para o Napoli. Agora sobre o São Paulo, quanto é que o tricolor ainda precisa com vendas de atletas para bater a média ou a meta estabelecida para essa temporada? Qualquer clube de futebol no Brasil faz um planejamento orçamentário em que ele estipula, preciso conseguir tal cifra com vendas de atletas. São Paulo tem uma previsão de mais ou menos R$170 milhões para 2024. Com a saída do Juan, que vai de forma antecipada para o Southampton, embora ele vá emprestado para um time turco, São Paulo vai embolsar R$5,4 milhões. Tricolor que ainda fica com 10% da mais-valia. Esses R$5,4 se somam a outras transferências e garantem ao São Paulo R$74 milhões com vendas de atletas em 2024. Isso significa dizer que o São Paulo ainda precisa de aproximadamente R$100 milhões com transferências de atletas para bater a meta estipulada. Nicole, se não bater, aí é natural que o São Paulo feche mais uma vez o ano com prejuízo. Só para completar sobre o tricolor, além das tratativas com o Juan, São Paulo também foi procurado recentemente pelo Southampton para antecipação da liberação do Wellington, mas no caso do lateral esquerdo que é titular, São Paulo pediu um caminhão de dinheiro. Cheguei a consultar uma fonte são paulina perguntando se €2,5 milhões seriam suficientes. A pessoa disse que a pedida do São Paulo é bem superior, mesmo levando em consideração que o Wellington já assinou um pré-contrato e se muda para o Southampton a partir de janeiro. São Paulo que ainda busca um lateral esquerdo, tricolor que fechou a contratação do Juan, está passando por exames médicos para ser anunciado a qualquer momento. Hoje eu vou falar sobre a busca do São Paulo ainda por reforços até o final dessa janela. O São Paulo vai continuar no mercado e vou falar de informações aqui então. O São Paulo contratou o zagueiro Juan, né, que veio do Sassuolo, já está aqui, exames médicos, apresentação, aquela coisa toda, oficializando, e o São Paulo segue de olho no mercado porque a janela só fecha no dia 2 de setembro. Thiago Mendes segue na pauta, há um acerto do São Paulo com o jogador, inclusive de salários, porém o que ainda está enroscado é com os árabes. A chance dos árabes liberarem o Thiago Mendes, que ainda tem contrato com o Al Rayyan, inclusive ele está jogando, começou a temporada lá, jogou como titular e tudo mais, ela ainda existe. É pequena, mas ela ainda existe. E hoje o São Paulo não tem muito mais o que fazer. A questão está muito mais na mão do staff do jogador, na mão dos empresários do jogador, do que propriamente do São Paulo. São Paulo já tem o acerto, São Paulo já tem tempo de contrato, salário, tudo acertado com o jogador. Agora é a questão da liberação desse tempinho aí de contrato, cerca de 8 meses que ele ainda tem com o Al Rayyan. Esse é um ponto. A lateral esquerda é outro ponto, né? O São Paulo não tá mais de olho no Alexandre, o Alexandre não faz parte dos planos do São Paulo, entende que o jogador vai ficar na Europa, mas o São Paulo está começando a mapear o mercado sul-americano, né? Olha o mercado sul-americano, que tem um custo maior, né? E também olha o mercado brasileiro. E aí você tem que pensar nos jogadores que não cumpriram 7 jogos na Série A e muito mais assim na Série B. Aí seria uma aposta, né? O São Paulo, se observar e entender que tem uma oportunidade de mercado na lateral esquerda, vai ser muito um jogador aposta, um jogador que vai chegar aqui e vai se adaptar porque o Wellington vai ficar até o final do ano. O Southampton
fez até uma proposta, mas o São Paulo não aceitou vender ele para o Southampton. Ele já tem o pré-contrato, vai no final da temporada e está se dedicando. Aliás, a diretoria elogia demais a dedicação do Wellington jogando, mesmo já com o pré-contrato assinado. Então, São Paulo tá de olho ainda e até o dia 2 de setembro pode ser que venha tal do lateral esquerdo, finalmente. E também, claro, esse Thiago Mendes, que está dependendo muito dos árabes e, claro, do staff do jogador conseguir essa liberação. Então, não parou só na contratação do Juan, zagueiro do Sassuolo, 1 ano, empréstimo com opção de compra. Bora falar do tricolor paulista e te dizer quem é Juan Tressoldi, esse zagueiro que o São Paulo está contratando lá do futebol italiano, ex-Grêmio, conheço bem. Vou te falar a respeito disso. E as saídas do atacante Juan e também do lateral Wellington. Vamos falar do tricolor paulista porque estou recebendo alguns questionamentos, até gravei um conteúdo muito legal com o meu parceiro de jogo aberto, São Paulino identificado, né, o João Pedro Sgarbi. Ele tem um canal no YouTube aqui que está retomando, está com vários conteúdos lá, você pode seguir. E a gente bateu um papo sobre o Juan. Ele me perguntou, né? Poxa vida, Chico, você que conhece o Juan, o que eu posso dizer aí para a torcida do São Paulo? E aí eu fiz um relato para ele, vou fazer aqui no canal também, para você. O Juan é um excelente zagueiro, excelente jogador. Eu sei que a torcida do São Paulo tem outras carências ou prioridades nesse momento, né? Se fala muito na lateral esquerda, e aí já vou falar sobre o Wellington, por exemplo, né, que pode estar saindo, mas o Juan, cara, ele é um zagueiro muito bom, muito bom. Muito torcedor pode ficar desconfiado porque ele sai daquele Grêmio de 2021, né, que acabou sendo rebaixado. Ele foi vendido junto do Matheus Henrique, o Mateuzinho, que voltou agora para o Cruzeiro. Eles foram negociados junto ao Sassuolo, que estava investindo bem na época, cara, por um valor assim bem interessante. O Grêmio faz um pacote com os dois jogadores, liberando o Mateuzinho na metade do ano. Se eu não me engano, até ele estava sendo convocado para a seleção brasileira ali, e aí acabou se valorizando bastante, né? Sai na metade do ano e o Juan fica até o final. E é entregue apenas em dezembro, né? Foi uma das condições do negócio. Bem mais jovem, né? Na época com 22 anos, se não me engano, né? 21 para 22 anos. Mas o Juan surgiu muito bem. Quando ele chega no time de cima, ele se destaca muito. Mas é claro que o Grêmio tinha um contexto mais complicado naquele momento, de que em determinado momento você acabava queimando muitos jovens e tinha que colocar os mais cascudos, né, em jogos da reta final do Brasileiro para tentar salvar o time do rebaixamento, o que não aconteceu. Mas, cara, é só você lembrar que naquele elenco, por exemplo, tinha o Rafinha, que, né, depois veio a ser campeão, multicampeão aí pelo São Paulo nos últimos tempos, um líder, super líder de vestiário, está encerrando a carreira e está jogando ainda em alto nível, ou pelo menos jogou na temporada passada, né, quando não foi tão acometido por lesões. Não dá para a gente sepultar a carreira de um jogador por conta de um time rebaixado, você tem que contextualizar, individualizar, e o Juan, cara, ele acabou não recebendo mais tanta oportunidade no final, primeiro, porque, como eu disse, né, você tinha a necessidade de botar jogadores mais experientes. Segundo, que você fica com aquele risco de machucar o cara, né, o próprio jogador acaba baixando um pouco a guarda porque sabe que já está vendido, né? E aí tem o sonho de jogar na Europa, aquela coisa toda. Então, a reta final dele pode deixar uma imagem assim que o torcedor não lembra muito bem, mas, cara, eu digo para vocês, de verdade, um jogador técnico, de ótima saída de bola, líder, personalidade. Ele seria titular absoluto hoje de boa parte dos clubes do futebol brasileiro. É que ele vai para o Sassuolo, um outro mercado, o time acaba sendo rebaixado, então fica aquela sensação também, poxa vida, mas o cara recém bateu lá e já voltou. É o caso do Mateuzinho também, que está no Cruzeiro. Mas quando o time é rebaixado, você começa a ver que não tem tanta aspiração técnica, assim, tudo mais, aí de repente vem o futebol brasileiro, um clube como São Paulo te oferece, se acaba retornando, é por empréstimo que ele vem. Então o que eu posso dizer para vocês é que assim, o São Paulo contratou um grande zagueiro, ele agora com 25 anos, mais rodagem europeia, né, uma experiência maior, pela capacidade técnica que ele tem, um jogador destro, que, como eu disse, sai para o jogo, bom na bola aérea, personalidade. Eu acho que o Juan vai agregar demais e digo mais, é que o Alan Franco casou muito bem com o Arboleda, né? Mas eu acho que ele briga por titularidade. Olhando o elenco do São Paulo, né, os zagueiros que tem, o Ferrarese, cara, eu acho que ele chega para brigar por titularidade aí pela qualidade e capacidade que ele tem. Chegada. Saídas. Bom, o Juan não deve mais jogar pelo São Paulo, né? Foi negociado junto ao Southampton, e só que para chegar em 2025. Só que nesse momento
o que acontece, né? Eles estão pedindo a liberação imediata do Juan, o Juan atacante, né? Juan com J, né? Não o Juan Tressoldi, zagueiro com R. O zagueiro é com R e esse Juan que eu estou falando é o atacante, 22 anos, que recebe oportunidades, a torcida pega no pé porque ele perde muitos gols, às vezes falta uma tranquilidade maior na hora da definição, é muito difícil você ser um substituto eventual do Caleri, ter a função de fazer gols no São Paulo, né? O menino de Cotia, o Rodrigo Nestor até deu uma declaração recente, dizendo que se o cara não sobe sendo um craque de bola, dificilmente ele dura, né? O Gabriel Sara sofreu muito com isso, né? Depois tá no Norwich lá, até agora foi para o Galatasaray, né? São Paulo até ganhou uma grana com ele, mas acabou se destacando lá fora, porque no São Paulo tinha uma dificuldade enorme, assim, né? Se o cara não chega, rende, faz gols, assim, o menino de Cotia tem muita pressão, como todo clube, né? Não é só uma exclusividade do São Paulo. Enfim, o Juan está sendo negociado com o Southampton e emprestado para o Göztepe. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse time, o Göztepe da Turquia, que é uma equipe, um clube do mesmo grupo do Southampton. E eles estão com uma necessidade de um atacante. Ele está sendo emprestado, pelo menos até janeiro. Depois ele vai para o Southampton. E com isso o São Paulo estaria recebendo 900 mil euros, cerca de 5 milhões e 400 mil reais, pela cessão do Juan já imediatamente. Contratou o André Silva para ser um reserva do Caleri, tem o Caleri. Tem outros jogadores de ataque que não são necessariamente um 9, então o Juan acabou perdendo um pouco de espaço, tem essa questão da torcida que eu falei, e com isso está sendo negociado. Agora, tem uma questão importante sobre o Wellington aí. Os caras também estão pedindo o Wellington nesse momento, oferecendo 2,5 milhões de reais, o que o São Paulo considera pouco para um titular, e para liberação agora, imediata. Senão o Wellington, que já tem contrato até o final do ano, já se sabe que não vai ficar, não vai renovar, iria se transferir em janeiro. A questão é, o São Paulo libera agora e pega esse valor, porque ao final do ano não vai ganhar nada, né? O Wellington já assinou com os caras, o São Paulo já não tem mais controle do jogador, né? 6 meses antes ele pode assinar um pré-contrato, tentou a renovação, não houve acordo, não houve acerto, ele queria ir embora. Então, assim, o São Paulo não vai ficar com o Wellington. Libera agora e já pega uma graninha no bolso, tenta exigir um pouquinho mais, acho que esse seria o ideal, mas o grande problema é que o São Paulo não se precaveu, né, da saída do Caio Paulista e até agora depende do Wellington como seu jogador titular, né? O Reinaldo saiu antes, mas esse já não performava tanto como não está performando no Grêmio, então não está fazendo falta. O Caio Paulista, sim, poderia ter permanecido, e aí dentro desse imbróglio de renova, não renova, o cara acabou fechando com o Palmeiras. Mas o São Paulo precisa de um lateral. Precisa, tem a questão do Alexandro aí para se resolver a vida, mas não está definida ainda, né? O Alexandro tem uma preferência por ficar na Europa, mas avalia com carinho aí a possibilidade de voltar para o Brasil e o São Paulo chegando assim para tentar repatriar o Alexandro. O Grêmio tentou, o Inter tentou, o Cruzeiro acho que sondou também, mas enfim, o Alexandro deu prioridade aí nessas negociações para o São Paulo, mas ele quer ficar na Europa, então o São Paulo vai ter que aguardar. O fato é, precisa, né? Precisa de um lateral esquerdo para não depender do Wellington, e agora pode ficar até sem o Wellington. Eu acho que o São Paulo vai bater o pé e deixar o Wellington até o final do ano, mas foi uma imprevidência do São Paulo não contratar um lateral esquerdo, e pode fazer isso ainda, porque a janela fecha só no dia 2 de setembro. E aí, o que vocês acham? Tem uma sugestão aí de um lateral esquerdo no mercado? Aonde pode contratar? É uma necessidade que se impera. Comenta aqui. Seguimos falando de Libertadores, porque o São Paulo joga nesta quinta-feira lá no Uruguai. O São Paulo já está no Uruguai, onde joga a primeira partida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores na quinta-feira contra a equipe do Nacional. O tricolor paulista ainda realiza mais uma atividade, dessa vez em solo uruguaio, a última antes desse duelo importante na temporada do tricolor paulista. Inclusive, esse treinamento acontece no CT que pertence ao jogador Luis Soares, que no ano passado estava no futebol brasileiro atuando pelo Grêmio e atualmente joga pelo Inter de Miami. O São Paulo também está hospedado em um hotel que tem como sócio um ídolo tricolor, outro uruguaio, no caso, o ex-zagueiro Diego Lugano. O tricolor paulista que espera, então, atrair, bons fluidos, quem sabe,
com relação aí a essa estadia no hotel de um ex-jogador muito identificado com o tricolor paulista, que inclusive já viveu grandes noites de Copa Libertadores no São Paulo. É o que a equipe de Zubeldia pretende ter nesse primeiro duelo de oitavas de final, inclusive com o retorno dos titulares poupados no duelo do final de semana contra a equipe do Atlético Goianiense. O lateral direito Igor Vinícius segue de fora e não viajou. Com isso, o experiente Rafinha segue entre os titulares e como capitão do São Paulo. O tricolor que apresentou novidades entre os relacionados e inscritos para essa fase de Copa Libertadores. No caso, o jovem zagueiro Igão e os volantes Lisiero e Marcos Antônio, que entraram aí nas vagas de atletas que hoje servem às categorias de base do tricolor paulista. Já o zagueiro Juan, recém-chegado, já passou por exames, deve ser inscrito apenas numa próxima fase, caso o tricolor paulista passe aí pelo Nacional do Uruguai. Juan que chega por empréstimo do Sassuolo da Itália por 1 ano. Jogador aí que chega para suprir a ausência de Diego Costa, que foi vendido ao futebol russo nessa janela de transferência. O tricolor que ainda segue de olho aí em algumas posições para reforçar o elenco, quem sabe até para a sequência. O São Paulo que tem pela frente, além do Campeonato Brasileiro, a disputa da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil. O presidente Júlio Casares vai ligar na CBF, né? Vai ligar para a comissão de arbitragem e também para a direção da CBF e vai se posicionar em relação ao elevado número de cartões do técnico Luiz Zubeldia. A direção do São Paulo entende que há um exagero em relação ao treinador, né? Uma perseguição da arbitragem. O bastidor, já houve um pronunciamento, uma entrevista ali do Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, depois, né, na zona mista, depois do jogo contra o Atlético Goianiense. E hoje, agora no final da manhã, o presidente Júlio Casares vai passar a mão no telefone, vai ligar na CBF e vai, claro, questionar a comissão de arbitragem em relação ao elevado número de cartões do técnico Zubeldia. Evidentemente que o Júlio Casares faz ali uma análise de que há um exagero, de que há uma perseguição em cima do treinador, mas também entende que em alguns cartões o Zubeldia tomou e merecia tomar. Enfim, às vezes quando exagera, o São Paulo entende que é uma maneira dele ser, né, que é muito intenso, é assim no dia a dia, assim nos treinamentos, e às vezes também quando no decorrer do jogo ali foge um pouco do controle, mas quando merece levar o cartão amarelo, o São Paulo entende que não tem nada a ver com a arbitragem, mas nos últimos jogos há sim um exagero. A expulsão contra o Goiás, o São Paulo vai citar muito nessa ligação ali, nessa reclamação, o jogo contra o Goiás na Copa do Brasil, já tinha, né, praticamente o jogo estava encerrado, o São Paulo já estava com a vantagem ali de 2-0 construída nessa vantagem no primeiro jogo, e aí Zubeldia entrou no campo para separar a briga, né? Tirar os jogadores dele da briga ali. Ele já tinha tomado o amarelo, e aí a arbitragem vai até o Zubeldia, o quarto árbitro avisa o árbitro principal, o Zanovelli, e aí ele vai, tira o cartão amarelo e dá o cartão vermelho para o Zubeldia, por ele ter entrado, né, no campo, mas o Zubeldia e a direção alegam que ele foi lá para retirar os jogadores daquela confusão, que estava Goiás, enfim, torcedor tacando um copo no campo, acertaram até o Rafael, na expulsão do Alan Franco com o Galhardo. Então o São Paulo viu que foi algo exagerado, e aí vem o jogo contra o Atlético Goianiense. Mal tinha saído da linha, o árbitro vai lá, um árbitro que é novo na Série A, tem poucos jogos na Série A, pouquíssimos jogos na Série A, né, foi lá e meteu o amarelo no Zubeldia que estava pendurado, e vai desfalcar o São Paulo na beira do campo no jogo contra o Palmeiras, na semana que vem, pós-jogo do Nacional pela Libertadores, né? Esse jogo contra o Palmeiras é pelo Brasileirão. Então o São Paulo vê que há um exagero, vai se posicionar, aquele papo de bastidor, né? Que é importante você se posicionar, enfim, para que se tenha ali um cuidado em relação a certos exageros que, segundo o São Paulo, estão cometendo, né, no caso a arbitragem, em relação ao Zubeldia. Isso é bom também internamente no São Paulo, né, porque fica aquela coisa, ó, teve um posicionamento, teve uma ligação, aquilo ali é bom também para o ambiente, né, para o ambiente ali interno, o Zubeldia se sentindo defendido, não só publicamente nos microfones, mas também na ligação. Então isso fortalece o ambiente, fortalece na questão de bastidores. Então por isso o Júlio Casares irá se posicionar com a CBF.
Notícia de última hora no São Paulo Futebol Clube. Tricolor acerta a contratação de zagueiro Juan Tresoldi, ex-Grêmio emprestado ao Sassuolo da Itália. E mais, Alex Sandro deve trocar o tricolor pelo Flamengo? Veja até o final esse vídeo. Fala comigo, meu mano, tudo numa boa com você, meu parceiro. Já chego aqui como sempre faço, com aquela notícia quentinha sobre o tricolor do Morumbis para te deixar atualizado sobre tudo o que acontece nos bastidores do tricolor. Se você é torcedor roxo assim como eu, corre aqui abaixo do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Dessa forma, você não vai perder nada. O São Paulo fechou a contratação do zagueiro Juan Tresoldi Grêmio. O jogador deve ser anunciado ainda hoje pelo site oficial do São Paulo. O São Paulo desistiu oficialmente de Alex Sandro, e agora o lateral esquerdo tem conversas em andamento com o Flamengo para reforçar o Flamengo. Caso isso aconteça, a diretoria são paulina irá ficar muito chateada com o lateral, pois ele disse que a prioridade era a Europa e só viria para o Brasil para jogar no São Paulo. O jogador ainda não tomou nenhuma decisão sobre o seu futuro. Comenta aqui nos comentários sua opinião.